Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto do ano do Senhor de 2023. O Evangelho que nos é proposto pela liturgia no dia de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, eu vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Nosso texto de hoje, do Evangelho, é a sequência do primeiro anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus e a resistência de Pedro em aceitar o Messias servo, humilhado, que passará pela paixão e morte. A incredulidade dos discípulos se manifesta na atitude de Pedro, que tenta dissuadir Jesus de prosseguir o seu caminho para o Pai. Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Pedro traduz a concepção comum do homem religioso do tempo de Jesus. A saber, era inconcebível para um judeu daquela época pensar num Messias que tivesse que passar pelo sofrimento e a morte. Por essa razão, certamente, o anúncio da paixão e morte de Jesus foi frustrante para Pedro, como também para os outros discípulos. O Messias, que anuncia sua própria paixão e morte, não é o Messias que Pedro esperava e pensava ter encontrado. É que o ensinamento de Jesus ainda não tinha penetrado o mais profundo do coração de Pedro para poder converter inclusive a sua mentalidade e a sua concepção de Messias. Por isso é que Jesus o acusa de não pensar as coisas de Deus, mas pensar com um viés puramente humano, sem se deixar iluminar e mover pela vontade de Deus e por seu desígnio de salvação manifestados na pessoa de Jesus. Há condições indispensáveis para seguir Jesus: liberdade e confiança são as condições indispensáveis. Por isso, o nosso texto de hoje diz: se alguém quer me seguir, seguir Jesus é um ato de liberdade. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo não significa negar-se ou anular-se.
nem tampouco negar a própria história, mas viver a existência humana impulsionado e movido por esse dinamismo de saída de si mesmo, de êxodo de si mesmo, de entrega radical da vida a Deus e ao próximo. Renunciar a si mesmo é a opção por viver a vida de Deus e a vida em Deus, sem perder o que lhe é próprio. É viver o caminho de Jesus como graça. Enfim, essa expressão renunciar a si mesmo significa renunciar a todo tipo de egoísmo para ser como o Mestre. No final do texto de hoje, Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá dar alguém em troca de sua vida? Hoje, muitos de nós vivemos dominados pela ideologia do indivíduo. Seguir Jesus é vencer, superar essa ideologia para poder viver à disposição de Deus, servindo os nossos semelhantes. Que Deus abençoe a todos, que Ele nos ilumine com a sua palavra. Até amanhã, se Deus quiser.